Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook, também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, um único capítulo, capítulo 20 de Deuteronômio, são exatamente 20 versos, né? E eu quero estar falando a respeito sobre as leis da guerra e dos soldados, né? Naquela época, será que o que nós podemos tirar de hoje, né? Tanto na questão física, na questão ali e também na questão espiritual, né? Lá era algo físico, era uma guerra física, mas hoje nós temos uma guerra espiritual. Mas como lidar com isso aí? Vamos ver então, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e virem cavalos, carros e povo, maior em número do que tu deles, não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Verso 2, e será que quando vos achegardes a pelejar, os sacerdotes se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-ás, ouvis, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça os vossos corações, nem temas, nem tremas, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a peleja contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casas novas e ainda não a consagrou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, alguns outros consagrem. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e alguns outros desfrutem. E qual homem que está desposado, como alguma mulher, e ainda não recebeu? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e alguns outros homens recebam. Continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração temido? Vai e torne a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para o dianteira do povo. Quando achegares alguma cidade para combatê-la, apregoai-lhe a paz. E será que te se responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes de fizer guerra, então a sitiará. E o Senhor teu Deus dará a tua mão, e todo homem que houver nela passarão ao fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomará para ti, e comerás, e depois o despojo do teu inimigo, que te deu o Senhor teu Deus. Assim fará todas as cidades que estiver muito longe a ti, que não fores da cidade dessas ações. Porém, da cidade dessas ações, que o Senhor teu Deus te dá, em herança nenhuma coisa de fôlego deixará com vida. Antes destruas totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que te não vos ensine a fazer conforme todas as suas abominações,
que fizer os seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele ou manchando, porque o machado, porque dele comerás, pois que não cortará, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco, mas as árvores que subirem, que não são árvore de alimento, destrua-as, e cortas, e contra a cidade, que guerreeis contra edificará baluarte, até esta seja vencida. É interessante a gente olhar aqui, né, esse texto, que é importante, as leis das guerras dos soldados. Então aqui tem algumas restrições. E a primeira restrição aqui, ele diz assim, verso 2 diz assim: e será que quando vos achegares à peleja, sacerdote se adiantará e falará ao povo? Então, antes da guerra, os sacerdotes, né, líder espiritual daquele povo, chegaria e falava com aquele povo. O que ele ia falar? Então ele colocava algumas restrições naqueles que não poderiam estar na guerra. Esse não podia ter. A partir do momento que ele colocou isso aqui, esses tinham que ser tirados da guerra. Não poderia estar ali, porque não estaria ali o foco deles não estaria ali. Isso é muito importante, porque às vezes nós trazemos pessoas para combates que não pode estar lá. E aí olha o que diz verso 3, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça os vossos corações, nem temais, nem tremam, nem vos atemorizei diante deles. Verso 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para salvá-los. Ponto. Aí o verso 5 diz assim: então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou a casa nova e ainda não consagrou? Então, qual é esse homem que fez a sua casa nova, ainda não consagrou ela, né? Então, o que esse homem tem que fazer? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja algum outro e consagre. Então, você é dono dela, vai lá então e faça isso. Então, você não pode ir para a guerra. Segundo, qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vai e torne sua casa, para que porventura não morra na peleja alguns outros e desfrutem. Então, também está descartado. Esse também não pode. Terceiro, qual é o homem que está desposado, como alguma mulher e ainda não recebeu, não deitou com ela? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem o receba. Então é você que precisa estar com a sua mulher. Outro, verso 8. Continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso, de coração tímido? Vai, torne a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o coração. Você é medroso, você é tímido, então você não serve para estar na guerra. 9. Será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Quando você chegar a alguma cidade para combatê-la, apregoar a paz. Então chegava na cidade e apregoava a paz. Ó, tá aqui, beleza e tal. Se aquela cidade ela recebesse a paz
então aquela cidade não seria atacada. Mas se aquela cidade, ela não recebesse a paz, e ela, não, eu quero a guerra mesmo, verso 12, porém se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então sitiará, e o Senhor teu Deus dará na tua mão todo homem que houver nela, e passará ao fio da espada, que seria morto. Então tudo aí, nós vimos aí essas questões. E outras coisas mais. Então a guerra seria essa. Nós temos outra coisa aqui também, sobre questão não mataria mulher, não mataria criança, não mataria animais, e nada disso, né? O despojo que pegaria, levaria os despojos tranquilo e tal, né? Outra coisa, quando chegasse uma árvore que ela não desse fruto, também era cortada. Então isso é muito interessante a gente ver essas questões, tá bom? Então é isso aí. Deus, ele trabalha sempre dentro de algo correto. Deus não trabalha em nada incorreto. Então por isso, então tudo que nós precisamos é seguir aquilo que Deus está falando. A partir do momento que nós seguimos aquilo que Deus está falando, realmente as coisas vão. Por que as coisas não têm rompido na nossa vida? Porque nós temos feito algo que Deus não falou. Então tudo aquilo que Deus não falou não rompe na nossa vida. Mas tudo aquilo que Deus falou, se a gente fizer, rompe na nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus, querendo Ele. Amanhã estaremos de volta com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.